5 dicas para despertar o seu potencial nos estudos e você aprender mais. Você quer descobrir como despertar o seu potencial? Como memorizar mais? Como aprender o conteúdo? Quer descobrir até se você tem potencial ou não? Essas 5 dicas vão ajudar você a entender o que é esse potencial, descobrir o seu e como que você vai aplicar para ter mais resultados. Primeira coisa importante. O que é potencial? Potencial é a sua capacidade latente. O que é isso, professor Piscine, capacidade latente? É uma capacidade que você possui, mas que ainda não foi desperta. Não surgiu. Entendeu? Não surgiu. Muitos estudantes, muitas pessoas que me procuram, às vezes falam o seguinte: professor, eu não tenho potencial. Eu sou burro, eu não sei. Elas acreditam que dentro da área dos estudos, elas não têm capacidade de aprendizagem. Eu, como professor, eu trabalho sempre da premissa de uma mentalidade positiva. Caso contrário, eu não seria professor. Eu acredito que o meu aluno, seja vocês que me acompanham, quem fazem os meus cursos, os meus alunos, de maneira geral, tenha a potencialidade, a capacidade de aprender. Dentro das suas possibilidades. É lógico aí, né? Se uma pessoa tem alguma dificuldade de aprendizagem, também tem isso. Mas de forma geral, se está tudo certo com você em termos de saúde, você tem a sua capacidade. E ela precisa ser acionada para que você consiga ter o resultado que você deseja. Essa é uma visão que eu tenho, como professor. Aqui tem uma frase que é muito importante e tem um pouco a ver também com potencial, que é uma frase dita pela pesquisadora Angela Duckworth. Essa pesquisadora escreveu um livro chamado Garra. Nós tratamos desse livro no Piscinecast 34, que é o meu podcast. Piscine, 2 Cs, tá? Piscinecast 34, Garra. Nós falamos disso. Ela diz o seguinte: nosso potencial é uma coisa, o que fazemos com ele é outra bem diferente. Veja só. Às vezes você fala assim: não, mas eu tenho potencial. Só que se você não coloca em prática, esse potencial não surge. Ou talvez você fale: eu não tenho potencial nenhum, professor, eu sou burro. Estou aqui para dizer para você que você não é. Se você se condiciona a isso, a não fazer nada, não vai haver uma melhora. Não vai haver uma melhora. E essas 5 dicas que eu vou passar para você é para ajudar você a descobrir esse potencial, a desenvolver esse potencial, a aprender mais. A primeira dica é: reconheça o seu potencial. O que é reconhecer o seu potencial? Autoconfiança, autoestima. Existem 2 formas de você reconhecer o seu potencial. A primeira é por si mesmo. E as dicas que eu vou passar aqui vão ajudar você a reconhecer o seu potencial. Reconhecer o seu potencial é você ter uma autoestima e uma autoconfiança que vai se desenvolvendo. Veja só, não estou falando para vocês chegarem aqui já com mega... Não, eu sou super confiante. Nossa, eu tenho domínio de tudo. Eu sei que tudo vai dar certo. Não estou falando isso. Eu estou falando para que você comece a reconhecer que você tem a sua potencialidade e vá descobrindo isso. Vá trabalhando isso para que você consiga melhorar cada vez mais. Começa por esse aspecto. Então a forma que você vai ter é se reconhecendo como uma pessoa capaz. E as dicas que eu vou passar vão ajudar você. Outra forma que você pode ter de desenvolver sua potencialidade é através de uma externo. O que pode ser através de algo externo? Através de um professor. Por quê? Porque os professores, um bom professor, o que ele faz? Ele ajuda o aluno a desenvolver toda a sua potencialidade. Nós trabalhamos com esse conceito, cientificamente falando, como zona de desenvolvimento proximal. Então eu, como professor, vejo a capacidade do meu aluno e estimulo ele para que ele atinja um determinado nível, atinja a sua potencialidade. Veja só, qual que é a importância, às vezes, de você ter uma pessoa externa ajudando você? Pensem nos grandes atletas, grandes esportistas. Eles não treinam sozinhos. Eles têm treinadores que estão ao lado deles. Por que ele tem esses treinadores? Porque são os treinadores que ajudam eles a se desenvolverem.
Os treinadores estão ali do lado dele, estão falando, olha, faz isso, faz aquilo, vem pra esse lado, olha, você tá batendo desse jeito, vai. Quando a pessoa tá pra baixo e fala, acho que eu não vou conseguir, o treinador tá lá e fala, não, vai lá, você vai conseguir. Isso não é só motivação boba. Às vezes você precisa ter alguém do seu lado para te ajudar. Esse é o papel do professor, pessoal. Esse é o papel de um bom professor. É para isso que a gente está aqui. Não é para só passar o conhecimento, que também é importante em termos de aprendizado, fornecer para os alunos as bases necessárias para o entendimento de um conteúdo, que também é importante, mas ajudar o aluno a se desenvolver integralmente, criticamente. Entende? Essa é a importância. Às vezes você vai chegar e vai falar, professor, eu não consigo sozinho. Para isso que nós temos essas lives aqui. Essas lives, eu falo de forma genérica, eu não conheço aqui, por exemplo, o Victor, a Adriana, o Balbuena, que está aqui comigo ao vivo. Eu não conheço eles pessoalmente. Mas às vezes eles vêm aqui numa live como essa, me escutam, trocam uma ideia com a nossa comunidade, eles passam a ver coisas diferenciadas. Eles mandam uma dúvida para mim, eu passo aqui uma dica, eles, professor, agora eu vou fazer isso aí. Entende? Nós estamos em um ambiente virtual, eu não posso... O ideal seria eu ver cada um para poder ver onde que vai ser feito, qual o trabalho que vai ser feito. Esse é o ideal. Mas aqui a gente faz um trabalho genérico também. Porque tem uma pessoa aqui conversando com vocês. Um especialista. Entende? Então você tem que olhar para si mesmo e ver. Não acho que você não deva também trabalhar a sua mentalidade de maneira individual. É muito importante. Mas também, às vezes, procurar um recurso externo. Entendeu? Alguém. Um professor. Entendeu? Um professor. Porque é ele que vai orientar você tecnicamente. O que eu quero dizer tecnicamente? Eu não sei matemática. O Balbuena colocou aqui, ó. Sou ruim em matemática. O que um professor particular faz? Ele não só passa o conteúdo para ela. Ela vai chegar para o Balbuena, é o seguinte. Você está errando matemática porque você ainda não dominou o processo de multiplicação. Então vamos voltar para os exercícios de multiplicação. Porque é aqui que está o ponto onde você precisa melhorar. Olha a importância de ter aí um professor. Boa tarde, Ellen, Vital. Vital voltou, né? Daqui a pouco eu falo. E o Túlio. Olha a importância de você ter um professor. Então, a primeira dica é reconheça o seu potencial por si mesmo, que eu vou passar as dicas sequenciais, ou com a ajuda de um professor. A segunda dica para despertar o seu potencial nos estudos e aprender mais é vencer desafios de acordo com o seu nível. Qual que é o grande problema muitas vezes, pessoal? Vocês querem dar um passo maior que a perna. Falo aí várias vezes isso aqui nessas lives, respondendo dúvidas. Eu não sei equações matemáticas. Tudo bem, você não sabe equações matemáticas. Beleza. Mas por que você não sabe? Eu não sei equações matemáticas, aí o seu professor vai falar, não, mas espera aí, você não sabe fazer multiplicação com x, você não sabe fazer multiplicação entre parênteses. Você está errando isso aqui. Então volta na multiplicação. Entendeu? Eu não entendo a filosofia nietzschiana. Calma, volta. Peraí, quem que foi a base Nietzsche? Tem algum professor que explica isso? Volta. Vença desafios que você é capaz de vencer. Entendeu? Vencer desafios que você é capaz de vencer. Apesar de parecer redundante, mas é isso. Muitas pessoas querem vencer desafios que elas não são capazes. Entende? É muito difícil. Você vai se sentir incapaz se você pegar um conteúdo que é muito complexo. Volta. Pega nível a nível. Melhore nível a nível. Por quê? Porque à medida que você caminha, você tem um reforço positivo do tipo, cara, eu sou capaz. E aí você vai caminhando. O domínio que eu tenho nos conteúdos de história hoje, eles não foram feitos ontem. Eu não cheguei e falei, vou dominar todo o conteúdo histórico, vai ficar tudo na minha memória. Não, cara, é um passo de cada vez. Foi um desafio, acima de desafio, estudo constante, estudo que eu realizo até hoje, mesmo na área da educação, mesmo na área da aprendizagem. Entendeu? Mesmo nessas áreas.
Agora, por exemplo, eu estou fazendo um estudo das inteligências artificiais no uso educacional, ChatGPT, etc. É um desafio que eu estou enfrentando agora. Por quê? Porque sai um pouco da minha área, porque eu entro na área da tecnologia, que por mais que eu goste, eu preciso me aprofundar. O que é uma Large Language Machine? Olha o inglês. Entendeu? LLM, né? Large Language Machine. Estou estudando. Um desafio de cada vez. Para você ter o reforço que você é capaz. Mas vence esses desafios. Também não dá para você ficar na mesma. Porque se você ficar na mesma, você não se vê como uma pessoa capaz. E se você não se vê como uma pessoa capaz, você não tem uma melhora. Esse é o 5º passo do método 5. Melhora contínua. Você não é uma pedra. Você não vai ficar sempre do mesmo jeito. Melhora contínua. Entendeu? Então vença desafios. Estipule desafios para si mesmo na área educacional, na área da aprendizagem, na área dos seus estudos. Coloque desafios. Peraí, o que eu fiz hoje? Poxa, hoje eu respondi 100 questões de matemática. Então amanhã eu vou responder 150. Puxa, hoje eu dominei a subtração. Então amanhã eu vou fazer só exercícios de multiplicação. Só exercício de multiplicação. Poxa, hoje eu dominei isso aqui, português. Dominei substantivo. Amanhã eu vou estudar artigos. Amanhã eu vou começar pronomes. Você está entendendo? Você vai caminhando. E vai provocando. E quando você se deparar com um desafio, você não pode só... Ah, que droga, eu sou burro. Autoconfiança. E você só faz isso quando você está vencendo. Tá ficando claro o que eu estou colocando? Coloque ao vivo aqui para mim ou na gravação. Se está ficando claro o que eu estou falando para vocês. Terceira dica para você despertar o seu potencial nos estudos e aprender mais. Reconheça as suas vitórias. Não adianta você estudar, se você não reconhecer suas vitórias. Não adianta. Uma coisa que eu sempre falo, e eu falo muito, quem participa das lives lá no Método 5, com a gente, eu falo bastante disso, né, que nós temos aulas lá no Método 5, exclusiva para os alunos, e quem faz o meu acompanhamento. Eu falo o seguinte, reconheça a sua vitória. O que você fez hoje? Professor, hoje eu estudei 30 minutos. Então bate no peito e fala, cara, consegui. Pô, professor, mas 30 minutos não é nada. Para você talvez não seja, mas para a pessoa foi um primeiro passo. Uma vitória que ela não teve. Reconhecer as suas vitórias. Eu dou esses exemplos malucos, mas serve aqui para vocês. Um exemplo bem drástico, num programa que eu assisti recentemente, estou assistindo com a minha esposa, ele chama Intervenção. Então são pessoas que têm problemas com vício em álcool, em drogas. E eu estava vendo a história de um rapaz, a gente fica contente, né, quando vê essas histórias. O rapaz falou o seguinte, eu não estava sóbrio, ele está sóbrio por 85 dias. Quando foi gravado o programa, ele falou, eu não ficava esse tempo sóbrio desde os meus 18 anos. Ele sabe. E dentro desses programas, eles trabalham com reforço positivo. Você tem que aprender a trabalhar com reforço positivo. Pessoalmente falando. Isso é um conceito que eu peguei do pesquisador B.J. Fogg, naquele livro Microhábitos. Nós já trabalhamos com ele no Psinecast. Procure depois, Psinecast Microhábitos. Às vezes é apenas uma coisa mental. Recentemente, acompanhando uma aluna que está fazendo um estudo para uma titulação na área de oftalmologia, eu falei para ela, olha, toda vez que você terminar de estudar, reconheça a sua vitória. Ela falou, pode ser a sensação de dever cumprido? Pode, mas você precisa reforçar. Não é só sair do lugar. Você tem que falar assim para você, cara, parabéns, se abraça. Parabéns, fulano, você conseguiu. Entendeu? Nem que você fale assim, cara, putz, entendeu? Cara, consegui. Foi. Você tem que ter esse reforço. Pode ser até uma coisa física. Pô, vou comer um chocolatinho. Cuidado, né? Você tem que tomar cuidado. Depois se alguém falar pra você que você engordou, você fala assim, não engordei, é porque eu estudei demais, então foi muito reforço positivo de chocolate. Eu fiquei assim. Brincadeira. O pessoal fica bravo aqui que eu faço piadas dessa live. Essa live é séria. Então, o que acontece? Você precisa ter esse reforço positivo. Tem que ter esse reforço positivo porque ele vai ajudar você
a se manter firme. Se você não é capaz de reconhecer suas próprias vitórias, quem que vai reconhecer para você? Não adianta você querer coisa externa. Começa com você reconhecendo suas próprias vitórias. Começa com você. Então essa é a dica 3. A dica 4, para você despertar o seu potencial nos estudos e aprender mais, é persistir. Não adianta você descobrir seu potencial. Você fala, não, professor Piscine, você falou, descobri meu potencial, eu descobri que eu tenho que vencer desafios, eu descobri que eu tenho que fazer o reforço, mas eu não persisto. Dá um dia, algo dá errado, você joga tudo pro alto. Não vai dar. Professor Piscine me enganou. Professor Piscine me enganou. Não, aquilo que ele falou é mentira. Aqui, você precisa persistir. Vão vir desafios, cara, que você vai falar, cara, eu acho que eu não dou conta. Persiste. Persiste. Só há uma coisa que vai fazer não dar certo o aprendizado na sua vida. Só há uma coisa que vai fazer você não aprender nada. É a desistência. Enquanto você persistir, mesmo com o tempo, você vai ter um bom resultado. Persistir, lógico, você vai usar os métodos certos. Para isso que a gente está aqui. Você não está persistindo por bobeira. Você não está insistindo por insistir. Você vê aqui os vídeos do canal, você procura outras informações, você se instrui, você sabe o que precisa ser feito e você persiste de maneira inteligente. De maneira inteligente. Já viu aquela frase? Não dê murro em ponta de faca. Entendeu? Não tem essa frase? O que é? Você não fica batendo a cabeça. Ou seja, você vencer as coisas na força bruta. Não é isso. Você vai descobrindo. Às vezes você fala assim, professor, aquela estratégia que você falou pra mim não funcionou. Mas eu assisti um outro vídeo seu que funcionou. Por isso que eu falo de coisas diferenciadas aqui, pessoal. Uma hora eu falo uma coisa, outra hora eu falo outra, porque cada um tem o seu perfil e você tem que descobrir aquilo que tá funcionando pra você e aplicar isso na sua vida, com persistência. Com persistência. Você vai se deparar com desafios na aprendizagem que são muito grandes. O início de uma faculdade é um grande desafio. O início de um conteúdo é um grande desafio. Recentemente uma pessoa colocou nos comentários do YouTube, falou assim, professor, eu desisti do meu ensino médio, eu estou voltando agora com 30 anos e quero fazer uma faculdade. Olha que coisa maravilhosa. Entendeu? Isso exige uma garra, uma persistência tamanha. Vocês não sabem o quanto. Muitos de vocês não sabem, alguns talvez estejam passando por isso. Isso exige muita persistência, você olhar e você fala assim, cara, tá longe, mas eu vou iniciar a minha jornada, a minha caminhada. É assim que funciona no aprendizado. Persistência. Persistência. Por que você vai persistir? Porque tem a ver com a nossa quinta e última dica para despertar o seu potencial nos estudos e aprender mais. Deixe o tempo fazer o seu papel. Veja essa frase. Opa, bati aqui no microfone. Veja essa frase da pesquisadora Carol Dweck, que é a autora do livro Mindset. Ela diz o seguinte: as pessoas com mindset de crescimento, ou seja, essas pessoas que despertam o seu potencial, que acreditam em si mesmas, as pessoas com mindset de crescimento sabem que é preciso tempo para que o potencial floresça. Tempo. O tempo vai fazer mágica na sua vida. Tempo para o potencial florescer. O que é florescer algo? Dar o resultado que você deseja. O resultado que você deseja. Nós tratamos desse livro aqui, Mindset, no Piscinecast 37. Piscinecast 37, Mindset. Vale a pena você ouvir depois. Então, nós estamos falando tudo aqui. Olha, confie em si mesmo, vença desafios, acredite, se parabenize. Tudo isso precisa de tempo para acontecer. Você está aqui hoje é fruto de vários acontecimentos históricos que ocorreram na sua vida. E que trouxe você até aqui. Se hoje você está voltando a estudar, veja que você tem um caminho a percorrer. E o tempo precisa estar ao seu lado. Não existe em aprendizagem algo que alguém fale, você vai memorizar instantaneamente alguma coisa. Não existe isso. A menos que seja um evento traumático. Um evento emocional traumático.
Mas isso não funciona para português, isso não funciona para matemática. Isso não funciona para essas disciplinas. Quando se fala em estudo teórico, se fala em repetição. Repetição é tempo. Tempo empregado nos estudos diariamente ou de forma rítmica. 2, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, mas todos os dias, rotineiramente, né, melhor o termo, você está se desenvolvendo, você está estudando. E aí o tempo começa a fazer a sua mágica. Nós damos sempre esse exemplo aqui no canal das plantas. Um dia você passa no seu jardim e está lá um botão de rosa. Ele não surgiu do nada. Tem muito trabalho de sol, tem muito trabalho de água, tem muito trabalho de nutrientes do solo, dia a dia, de maneira invisível, de maneira lenta ocorrendo. Até que um dia desabrocha o botãozinho da rosa. E aquele botãozinho se transforma numa rosa enorme, linda. Isso é a sua vida. Às vezes você não vai perceber, cara. Você não vai perceber. Você vai se deparar com um desafio, você vai falar, meu Deus, eu consegui vencer esse desafio. Eu consegui aprender isso aqui. Eu passei na minha prova. Caramba, eu passei na minha prova. Por que? Como? Trabalho do tempo. O tempo estava ao seu lado. Então, 5 dicas para você despertar o seu potencial nos estudos e aprender mais. Reconhecer o seu potencial, vencer desafios, reconhecer suas vitórias, persistir e deixar o tempo fazer o seu papel. Dessas 5 dicas que eu passei, qual você precisa melhorar mais? Aquela que você fala assim, professor, isso aí eu não estou fazendo nada. Qual você precisa melhorar mais? Coloque aqui nos comentários ao vivo ou coloque na gravação desse vídeo, se você estiver vendo a gravação. É muito importante que você escreva, porque isso ajuda você a tomar consciência e a melhorar. Lembrando também já de clicar em gostei, compartilhar, que é muito importante.